Esses são os conselhos que, se eu fosse estar começando no mercado de programação hoje, eu daria para mim mesmo lá no passado, tá? Se eu pudesse voltar, sei lá, 10 anos, onde eu estava começando a programar e eu pudesse encontrar com o mesmo Gabriel de lá, com certeza eu passaria esses conselhos aqui para ele, porque ele evoluiria muito mais rápido. Galera, é, se você está nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like aí para fortalecer aí, para a gente bater os 1000 inscritos aí no canal. Vou te falar aqui umas verdades sobre programação e como que você pode também crescer de uma forma muito mais rápida. Nesse vídeo você vai sair sabendo disso, vai ficar bem claro para você o que que você talvez até se fazer sentido para você é, aplicar essas dicas aí para você conseguir crescer muito mais rápido no mercado de TI, tá? A primeira é: arrisque-se mais, cara. No início, eu era uma pessoa muito segura, então eu tinha assim receio às vezes de sair de uma empresa por conta de medo de não conseguir me expor mais, evoluir mais como eu estava acostumado. Então, digamos que eu estava em um estágio lá, eu estava num estágio, um programador júnior, e eu via que eu ganhava lá meus mil reais por aí, em torno disso. E eu via que tinha muitas oportunidades no mercado aqui onde eu trabalhava. E muitas das vezes eu até era chamado para essas entrevistas e tal, para vagas de maiores cargos, ou seja, eu era estagiário, eu era às vezes convidado a participar de entrevistas como júnior, como até um estagiário que poderia ganhar melhor naquela época, para outras linguagens de programação. E eu acabava evitando isso porque eu achava que estar em um lugar só me traria mais retorno de uma forma que demonstrasse lealdade para onde eu estaria, né? Para onde eu estivesse entrando. E a verdade, galera, é que o mercado no geral, ele não se importa com lealdade, ele não responde bem à lealdade. Porque a partir do momento que a empresa tiver que fazer um corte e você for um número, você será cortado sem mais nem menos. As empresas não estão nem aí para você, cara. Elas só querem o lucro no final do mês. E tá tudo bem, é uma empresa. Porém, isso dá a você a liberdade de agir em relação a isso. Você pode tomar uma decisão em relação a isso. E como que você faz isso? Oferta e demanda, como que o mercado funciona. Se você está sendo demandado em outros lugares, a sua oferta teria que aumentar, teoricamente. E é assim que você consegue um aumento de salário, tá? Então, se você tiver oportunidades de... Por isso que, cara, eu ainda me mantenho nesse princípio, porque é um princípio muito forte meu. Eu não deixo de fazer nenhuma entrevista, cara. Desde que esteja de acordo com o meu budget ali, uma grana que eu posso ganhar extra. É a melhor forma, cara, de você, se manter alinhado com o que o mercado está pensando, se manter afiado para entrevistas em casos de uma demissão, caso algo venha acontecer. E o terceiro é aumento de salário, cara. Se você tem uma oferta de outra empresa, isso significa que você vale mais do que você vale naquela empresa. E esse é o melhor lugar onde você está, onde você é valorizado. E é isso que eu recomendo para você. Então arrisque-se mais. Se você está entrando no estágio, se você é júnior, se você é pleno, sei lá, sênior, trabalha na gringa, tanto faz, cara, o nível. Se mantenha firme a esse princípio de arriscar. Olha, olha as vagas de empresas que estão ao seu redor, que pagam melhor, que talvez tenham a oferecer algo melhor e se candidate, cara. Tipo, faça entrevistas, vá atrás, se arrisque, porque isso vai te trazer retorno. Não existe retorno sem risco, cara. E então, esse seria o primeiro conselho que eu daria pro Gabriel. Cara, não fique casado com uma empresa aí que, tipo, não vai te trazer retorno nenhum, tá? O segundo, aprenda inglês. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui dentro do canal, né? Porque eu falo para todo mundo aprender inglês, é comprovado, galera. Pessoas que sabem inglês ganham automaticamente 38% a mais financeiramente do que pessoas que não falam inglês. E mais, eu não digo só por isso, tá?
Existe um livro que mudou a minha vida, que ele se chama Trabalhe 4 horas por dia, do Tim Ferriss, tá? E lá dentro desse livro ele conta a história de um cara que um dos conceitos para você trabalhar menos e ganhar muito mais é você simplesmente estar posicionado, estar recebendo dinheiro em uma moeda que não é a sua, que é uma moeda muito mais valorizada. No caso dele, ele morava na Argentina e ganhava. Opa, ele morava no Uruguai, eu acho, ou na Argentina, agora eu não me lembro. E ele ganhava em dólar. O dólar era naturalmente muito mais valorizado que o peso argentino, e ele vivia como um rei dentro da Argentina, em um país inferior. E qual que é o caminho que mudou a minha jornada? Foi começar a ganhar em dólar. Porque, galera, existe uma série de fatores aí com o dólar, mas o primeiro e o mais importante, que você não precisa de aumento. Quando você está ganhando em dólar, você não precisa necessariamente ganhar um aumento de salário. Porque a nossa economia ela é autoajustável ao dólar. O dólar sempre tende a valorizar mais que o real. Isso é um fato. Só você ver os últimos 6 meses aí do dólar. Se você está posicionado em dólar ganhando US$ 1.000 por mês, você teve um aumento salarial, a mesma coisa que outra pessoa que ganha tipo em dólar, né? Porque você converteu, a nossa moeda desvalorizou perante ao dólar, porém a nossa economia é baseada em dólar. E o dólar vale muito mais que o real. Ou seja, mantenha-se dentro de uma economia aonde você consegue ganhar muito mais através da moeda. E essa é a questão do realmente do dólar, tá? É, do inglês que eu falei como segundo princípio. E galera, o terceiro e último, renda extra, cara. Se eu pudesse ter começado antes e falado lá pro Gabriel, cara, vá lá no seu Orkana e faça renda extra. Apague o premium e mande propostas. Por quê? Porque você vai aprender muito mais rápido. Tempo de experiência no mercado de TI é tempo de tela, é tempo de quanto você está ali se dedicando a um projeto, quantos erros você está enfrentando. Isso significa experiência. Quanto mais você tem, mais pessoas você ajuda. Mais pessoas você ajuda, mais pessoas você ganha dinheiro. Mais dinheiro você ganha, melhor fica a sua vida, de certa maneira, tá? Porque você consegue realmente ter uma qualidade de vida muito melhor. Ou seja, freelancers, cara, se você trabalha numa empresa, você não tem a possibilidade de sair no momento, comece a fazer freelancers. Você vai ver que o rolê é outro, cara, quando você faz freelancer. Você tem que lidar direto com o cliente, você tem que agradar o cliente. Se o cliente não gostou, você tem que ir lá, você tem que ajustar, fazer todo o processo. É uma experiência muito diferente que vai te dar casco, tá? Vai te dar muito chão num curto prazo. E era uma coisa que eu evitava porque eu tinha medo de decepcionar os clientes. Eu achava que eu não era capaz de fazer determinadas coisas, mas na verdade eu era assim. Cara, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E eu tenho outros vídeos aqui, eu vou deixar mais um caso você tenha interesse em aprofundar mais ou ser um dev aí na gringa. Tem um checklist aqui de dev na gringa, tá bom? Fiquem bem, até a próxima e tchau.